embaixo do umbigo, tá? Então, o que acontece? Sempre depois da abdominoplastia, o tempo de repouso que a gente indica é em torno de 1 mês, tá? Então, normalmente a gente dá esse resguardo de 1 mês sem dirigir. O que acontece? Você fez uma cirurgia, não é só para o abdômen não. Acaba que você está dirigindo, sente uma fisgada da cirurgia e você pode bater o carro. Então, você pode morrer por causa de uma fisgada, de uma queimação e até mesmo pelo desconforto do edema. Então não convém, tá, você fazer esse tipo de qualquer cirurgia plástica ou qualquer outra cirurgia e não ter o repouso em relação à direção, a dirigir um automóvel, entendeu? Que é perigo. Só avisar aqui. Olá pessoal, aqui do Facebook e aqui do Instagram. Começando aqui a apresentação ao vivo, aqui no consultório. A gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia plástica, obviamente, contorno corporal. Tá? Tô eu, doutor André, doutor Flávio também já está chegando. Então, podem mandar aí suas perguntas, suas dúvidas. E aí vamos responder o que a gente conseguir. Espero conseguir tirar as dúvidas de todo mundo. E mandar também todos que nós consigamos, obviamente, mandar aí um oi para todo mundo. Tá bom? Então a gente está ao vivo aqui. São exatamente 7h11 da noite. Nós dois já trabalhamos bastante hoje. Consultório, hospital. E estamos aqui para poder trazer esse bate-papo aí com vocês. Então, vou agradecendo a Rosilene, né? Oi, Rosilene, tudo bom? A Karina, paciente nossa. Regiane Oliveira, boa noite. A Lingés, Santana. Todo mundo aí que tá entrando, entendeu? Vamos... Pessoal, só lembrando, podem colocar aí suas dúvidas. O doutor Guilherme Figueira aí, psiquiatra, abração aí para você, boa noite. Um abraço, Guilherme. Pode colocar aí suas dúvidas, tá? Daniela Jesus. Isso, Daniela Jesus, até breve, Daniela. Segunda-feira estaremos lá na sua cirurgia, pode deixar que capricharemos, como sempre. A Cris, um grande abraço. Aqui. Tereza Giannini, enfermeira lá do INCA, Instituto Nacional do Câncer, onde eu trabalhei, fiz minha residência. Um abraço para ela, Tereza. Doutor Henrique Tomé, um grande abraço aí também no Instagram, aqui, sempre acompanhando a gente. Família, todo mundo aí junto. Vamos lá. Tem uma perguntinha aqui no Facebook, da Bianca Velasco. Ela gostaria de saber sobre anestesia, porque ela tem medo de fazer a cirurgia por esse motivo. Então, Bianca, a anestesia hoje em dia está muito segura, né? Tanto anestesia desde uma sedação até uma anestesia geral. A gente tem uma equipe com 2 anestesistas, tá? Que os 2 são da Sociedade Brasileira de Anestesia e já trabalham com a gente há bastante tempo, então isso traz mais segurança ainda ao procedimento. Mas pode ficar tranquila que a anestesia é bem segura mesmo, tá bom? Tá, vou dar um abraço, um alô para a doutora Aline Neri, minha esposa, tá aí acompanhando a gente no Instagram, tá? Beijo. Olha aquele ali. Deixa eu virar um pouquinho. Vou responder aqui a Regiane Oliveira, né? Ela perguntou, né, se a hidrolipo, né, é um procedimento seguro, tá? O Flávio acabou de chegar agora também, doutor Flávio, já estamos aí, então tá todo mundo reunido. Hidrolipo, né? É importante todo mundo, Você tá aí, Flávio? Vocês saberem uma coisa importante, né? Hidrolipo, lipolite é lipoaspiração, tá? É um procedimento que você introduz uma cânula para tirar gordura, tá? O que as pessoas fazem? Eles colocam como hidrolipo uma lipo pequena que, em teoria, pode ser realizada em consultório. A nossa equipe, a Nery Graziosa, a gente não realiza lipo no consultório. Lipo é um procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico que tem que ter segurança. Então, a gente só faz lipoaspiração no hospital. Pode ser a micro, pode ser a
a lipolaser, lipolase, não importa, é lipoaspiração e é a cirurgia que tem que ter toda a segurança para ser realizada. Então tem que ter no hospital, um hospital que tenha CTI. Então não adianta você, vou fazer é mais barato para fazer no consultório, para fazer ali, é tranquilo. É perigoso. Se der alguma complicação, o paciente pode ir a óbito, pode morrer. E você não tem uma central de esterilização nesse local, no consultório, não existe isso. Isso só tem nos hospitais. Então, hidrolipo, nossa equipe realiza lipos pequenos, porém sempre em ambiente hospitalar, onde tem CTI, onde tem um anestesista para cuidar do paciente, entendeu? Então, aquela coisa, não procure o barato para ser caro não. Então, sempre fique atento a isso. Vou fazer minha lipoaspiração com o meu cirurgião plástico, ver se está no hospital, se o hospital tem CTI, se o hospital tem todo o recurso certinho. Tenta aparecer aqui, ó. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite. Dr. Flávio, Dr. da nossa Flávio equipe. Távora, tudo bem? Cheguei um pouco atrasado por um motivo justo. Pessoal, então agradecendo aqui a Fátima Freitas pelo carinho, obrigado Fátima. Pessoal aqui no Instagram, então todos que estão entrando aí acompanhando. Então estamos conversando um pouquinho sobre contorno corporal, lipoaspiração, abdominoplastia, contorno corporal. Tá? Vou agradecer aqui a Lidiane Xavier pelas palavras, tá? Dé Almeida, a gente também está muito, muito feliz pelo seu resultado, tá? A Flávia Alves, né? Está perguntando se ela vai fazer a cirurgia bariátrica em julho, se precisa aguardar quanto tempo para fazer uma reparadora, tá? As cirurgias bariátricas, né? É importante que você tenha que ter o acompanhamento do seu cirurgião bariátrico, que é o cirurgião geral que faz a cirurgia bariátrica. Você só vai estar apto a fazer a plástica quando esse cirurgião te liberar, tá? Isso aí ocorre em torno de 1 ano e meio a 2 anos, que é quando você estabilizou o peso para poder realizar as plásticas após a cirurgia bariátrica, tá? Em relação ao Rosilene, que ela perguntou qual o valor para levantar a mão. O canal nosso aqui da live é um canal para deixar conteúdo para os pacientes. A gente não pode passar preço, valor, isso aí é coisa que até o CFM, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, proíbe a gente fazer. Então, eu sei que todo mundo tem interesse e tal, isso aí tem que ir no consultório para fazer a consulta. E isso com todos os cirurgiões plásticos. Mandar um abraço aqui no Instagram pro Dr. Celso Bechá, cirurgião plástico, está acompanhando a gente aqui, Celso. Entrou na nossa live, um abraço aí, Celso. Tá. Michele Mansky, um abraço. Então, deixa eu falar, ver se tem alguma coisa Eu ali. quero agradecer a Marta Pinheiro que entrou. Tudo bem, Marta? Marta, paciente querida nossa, tá ótima. A Adriana Pereira, aqui no Instagram, fez uma pergunta: de quanto em quanto tempo podemos tomar uma anestesia para um procedimento, entre um procedimento e outro? Adriana, olha só, isso é de paciente para paciente, tá? E isso varia muito de cirurgia para cirurgia, entendeu? Então, a gente não tem como afirmar o tempo exato de uma anestesia para outra, qual é esse tempo, entendeu? Então, isso é tudo, tem que avaliar. O importante é que você faça com um cirurgião plástico, ou com um especialista, e que seja no hospital, que tenha um anestesista e que seja algo seguro, tá? Um abraço aqui ao Dr. Diego Rovares, também cirurgião plástico, entrou aqui no Facebook acompanhando. Um grande abraço aí. Luciene, fez uma pergunta aqui no Facebook legal. É verdade que quem faz abdominoplastia em âncora não pode engravidar? Pessoal, a questão da gravidez é muito importante a gente sempre conversar isso no consultório, porque é o seguinte, você não está impedida de engravidar, mas caso você tenha feito uma abdominoplastia, que é um procedimento que vai envolver uma correção de musculatura, vai envolver cicatriz, se você pudesse programar para não engravidar nos próximos anos seguintes, você vai conseguir ter esse resultado por um longo prazo. Então a questão da gravidez, claro, uma paciente que nunca engravidou e quer fazer uma abdominoplastia, é preciso ter uma conversa mais detalhada sobre isso, mas não lhe impede de engravidar, você vai engravidar normalmente, tá bom? Vitor. Fala, Vitor, um abraço aí, urologista Vitor Lourenço. Flávio, chega um pouquinho para trás disso. Então,
O Luiz Pinto perguntou, o Flávio vai até responder aí pra gente. Então, falou, abdominoplastia requer um repouso de um mês, certo? Porém, os curativos podem ser feitos pelo próprio paciente, é muito difícil de fazer? Quando o paciente pergunta a respeito de repouso, eu sempre pergunto para quê? Uma coisa é afastamento das atividades laborais, como trabalhar, enfim. Outra coisa é afastamento de atividades físicas. E normalmente em 15 dias o paciente consegue voltar para o trabalho, com uma limitação pequena, mas consegue voltar. Os curativos são bem simples, até porque nós normalmente usamos a cola cirúrgica. Na verdade, a gente está até fazendo um vídeo, né? Sobre a cola cirúrgica. A cola cirúrgica ela dá um conforto nesse sentido para o paciente pós-operatório, além de ficar com uma estética melhor, mas ela dá um conforto muito bom. E os curativos são bem simples de fazer, basicamente passar álcool, enfim, alguns cuidados simples que o paciente pode fazer com toda tranquilidade no pós-operatório. Então, a Titi Mendes, né, deixou uma pergunta bem legal aqui no Instagram, né? Se é preciso perder peso para fazer lipo, Kátia. tá? Importante, lipoaspiração não é cirurgia para emagrecimento, tá? Isso é importante você saber. Lipoaspiração é a cirurgia para você tirar as gorduras localizadas. Então, quanto mais magro você tiver, melhor você vai poder ver onde estão essas gorduras localizadas e retirá-las. Então, realmente, quanto mais magro você tiver, isso para qualquer cirurgia plástica, quanto mais magra você tiver, quanto mais no peso ideal, melhor vai ser o resultado final da sua cirurgia. Isso para todas as cirurgias, tá bom? A Michelle perguntou se a abdominoplastia em âncora define melhor cintura comparado com a tradicional. O Guilherme vai responder. Michele, então, quando a paciente tem um excesso de pele na região abdominal superior e na parte lateral aqui do tórax, e esse excedente de pele, para que ele seja retirado, a gente realiza a abdominoplastia em âncora, o que vai acontecer? Isso vai dar uma cinturada na paciente. Então, a retirada de pele no eixo vertical faz com que a cintura fique mais à mostra. E é claro que o procedimento de lipoaspiração, quando associado a esse tipo de cirurgia, pode trazer um benefício maior. Então, sim, quando você faz a abdominoplastia em âncora, você vai ter vamos dizer assim, a sua cintura vai ficar um pouco mais fina, porque vai ser retirado mais pele na parte superior do abdômen e ao redor aqui do tórax na parte mais inferior, tá bom? Eu vou responder uma perguntinha aqui, em relação à abdominoplastia. Com quantos dias o paciente pode voltar ao trabalho? Normalmente com 15 dias. 15 dias de afastamento das atividades de trabalho, ele já pode volta devagarinho. Claro que no 15º dia ele não vai fazer atividade física nem nada, mas normalmente ao trabalho ele já pode voltar com 15 dias. Obrigado pela pergunta. Então, a Simone Moraes perguntou, eu fiz a bariátrica e já posso fazer a plástica. Então, quando quiser, é só marcar consulta para a gente te avaliar, Simone. A De Almeida perguntou, após a abdominoplastia, pode colocar piercing no umbigo e com quanto tempo? Então, o piercing, né, ele é um corpo estranho que pode fazer alguma reação. Você fala, depois de fazer a abdominoplastia, você pode botar piercing no umbigo? Pode. Só que a gente indica pelo menos um ano, que ter um repouso na maturação da cicatriz, porque na abdominoplastia você tem a cicatriz no umbigo para você botar qualquer outro corpo estranho. E outra coisa, pode inflamar, como ali é uma área de cicatriz, pode inflamar, pode fazer queloide, pode fazer cicatriz hipertrófica em cima dessa onde vai botar o piercing. Então é muito mais perigoso você botar o piercing no umbigo já operado do que no umbigo não operado. Aí é custo-benefício do paciente, mas não é proibido, entendeu? Eu vou responder uma perguntinha aqui também. Vamos lá. Paciente perguntando se dá para melhorar cicatrizes de cirurgias anteriores. Porque é comum a gente ser procurado por pacientes que fizeram alguma cirurgia anterior e por algum motivo as cicatrizes não ficaram
adequadas. Tem que avaliar a conduta, claro, individualizada, né? É uma conduta para cada paciente, mas de uma forma geral a gente consegue sim, na grande maioria das vezes, melhorar a qualidade das cicatrizes. Então pode sim, claro, precisa ser feita uma avaliação para ver, porque cada caso é um caso, mas a princípio pode. Tem algumas perguntas ali, né? Isso. A Titi Mendes, né, perguntou em relação a queloide, né, que ela tem queloide, a paciente deixou aqui que tem queloide em todas as áreas que já operou. A internet não tá legal. Tá? Pode ir. Oi. Então, o queloide, ele é uma alteração que dá do organismo da pessoa. Então, tem pessoas que têm tendência a fazer queloide, tem outros que não têm tendência. Então, aquela coisa, se você já fez um corte, esse corte fez queloide, provavelmente numa próxima cirurgia pode vir a ter queloide também. Porém, existe outras coisas que não queloide, que é a cicatriz hipertrófica. Aí, nesse caso, tudo tem que ser avaliado. É importante você sempre esconder as cicatrizes, sabendo que a pessoa que já teve queloide, a tendência de ter cicatrizes maiores é bem maior, tá? Então vamos só... Boa noite, Marisa. Boa noite aqui a todo mundo que entrou agora há pouco, aqui a Franciele, Jocilane, Rosilene, Sabrina Neto, Jaqueline do Carmo, já nossa paciente, Guilherme Margutti, Salomão Viana, tá? Aqui no Instagram. Quanto tempo pode? Posso fazer? Não. Então, olha só, tem uma pergunta aqui da Josi Cabral, aqui no Instagram. Com quanto tempo após a abdominoplastia já pode se iniciar a drenagem linfática? E ela falou que já tirou todos os drenos. Pessoal, isso é uma coisa assim que é bem pessoal, tá? Cada cirurgião tem ali a sua nuance em relação à drenagem linfática. Nós optamos por, após a retirada dos drenos, com muita cautela, apenas uma drenagem manual, nada utilizando aparelho nem nada. Para quê? Para que vá aos pouquinhos você obtendo o resultado, mas assim, seria mais ou menos após a retirada do dreno. E é claro, sempre avaliando lá com o seu cirurgião. Josi, você vem, conversa com a gente. Doutor, já posso começar? E aí a gente indica essa drenagem, tá bom? Em relação a Simone Moraes, né, ela botou assim, a lipo já faz parte da abdominoplastia? Então, Simone, lipoaspiração é um procedimento cirúrgico. A abdominoplastia é outro procedimento cirúrgico, tá? Então, o abdômen ele vai tratar toda a área de pele abaixo do umbigo, tá? E acima, e normalmente a gente costura o músculo também. Então, vai tirar os pneuzinhos e tudo mais, e vai costurar o músculo através de uma cicatriz. Beleza. Agora, a lipoaspiração, você, através de canos, você retira as gorduras localizadas. É comum utilizar esses dois procedimentos juntos, na mesma cirurgia, fazer tanto o abdômen e a lipoaspiração, porém são procedimentos diferentes, entendeu? Então, a abdominoplastia não inclui a lipo, tá bom? Vou responder a pergunta da Tatiana. Tatiana, um abraço, Rodrigo Feio. A pergunta dela é em relação, ela quer ter filho ainda, em relação a que momento ela deve fazer a abdominoplastia. Bom, a gente tem que avaliar direitinho, como eu já falei, a conduta individualizada, mas assim, a princípio, é um procedimento que a gente tenta oferecer para paciente que ainda está planejando ter filho e tem uma sobra de pele, é a lipoaspiração, que tira a gordura, mas não tem aquela cicatriz. E aí, depois dela ter filho, ela pode sim, se tiver excesso de tecido, excesso de pele, ela realizar a abdominoplastia. Mas, como o Dr. Guilherme estava falando, isso é uma conduta muito, muito pessoal de cada cirurgião e é muito individualizado. Mas, a princípio, o que nós tentamos é fazer a lipo e depois sim a abdominoplastia, depois de ter todos os filhos. Vou mandar um abraço aqui para o Dr. Jamil. Foi lá meu chefe no início da minha formação, tá, na cirurgia. Então, um grande abraço a ele ali, chefe lá do Hospital Geral de Bom Sucesso, onde eu trabalhei por cerca de 3 anos mais ou menos, tá bom? Tá, vamos ver a Michelle Mansky.
Roseli, vou responder a sua pergunta. Então, Michele, na abdominoplastia, né, a Michele perguntou, né, se na cirurgia do abdômen você trata também a gordura que está acima do pubis, tá? Na abdominoplastia, você retira o excesso de pele que está abaixo do umbigo em bloco e puxa a pele para baixo, e o pubis acaba que sobe também junto, entendeu? Se for pouca gordura, né, no pubis, você, através da abdominoplastia, você pode já resolver. Ou então você pode lançar a mão da lipoaspiração para fazer uma lipo ali no pubis também, para melhorar o resultado, tá? Vou responder aqui uma pergunta bem interessante aqui da Regiane Oliveira. Qual a quantidade de gordura que pode ser retirada de uma lipoaspiração? Então, Regiane, a gente tem em alguns trabalhos, né, inúmeros trabalhos, uma porcentagem de gordura que a gente pode retirar em relação ao peso da paciente, que gira em torno de 5 a 7%, tá? 7% já seria o máximo e 5% já está bem ideal. Então, assim, tem gente que tira menos, tem gente que tira mais, mas o importante é você fazer o procedimento com anestesia geral, estar bem hidratada, ter o controle ali da sua diurese no pós-operatório e estar no hospital tendo todo esse suporte, tá bom? É uma pergunta interessante que a Regiane colocou, né? Desculpa aí, qual a quantidade de gordura que pode ser retirada numa lipoaspiração? O Flávio vai responder. Na verdade, uma coisa que a gente quer ressaltar é que a aspiração não é uma cirurgia de emagrecimento. Ela é uma cirurgia que visa equilibrar algumas gordurinhas localizadas, ela quer retirar essa quantidade. Então, muitas vezes o paciente, eu não sei, quer perder 10, 15 quilos na lipoaspiração. Isso não é possível. A gente, como o Dr. Guilherme falou anteriormente, é interessante a gente tirar entre 5% e 7% no máximo de um paciente que esteja em boas condições cardiovasculares, que esteja hidratado. 5 a 7% no máximo do peso corporal do paciente. Eu vou responder aqui uma pergunta da Roseni. Roseni, vamos lá. A gente faz essas cirurgias sim. Ela perguntou se ela fez cirurgia bariátrica e perguntou se ela pode fazer braço, abdômen, mama. Só que ela tem um detalhezinho no final da pergunta. Ela perguntou no mesmo dia. Então, vamos lá, vou responder. Nós fazemos essas cirurgias sim, mas no mesmo dia acaba, na nossa opinião, tá? Acaba aumentando muito a chance de algumas complicações indesejadas. Então a gente, por prudência, a gente opta por não fazer no mesmo dia. O que não quer dizer que fazer vai necessariamente complicar, mas a gente acha que não é prudente, na nossa opinião. A Simone Moraes mandou, né, que tem 1,74 m, né, e tem 80 quilos e perguntou se pode fazer abdominoplastia ou precisa emagrecer mais. Então, isso para qualquer paciente, né, é importante, qual o peso que eu posso fazer abdômen, qual não posso, um peso específico, IMC específico, isso vai depender da avaliação. Isso você tem que ir no consultório do seu cirurgião para ver se precisa ou não perder mais ou menos peso, porque depende muito do tórax da pessoa, do paciente, da cintura, se o paciente é mais esguio, se o paciente é mais alto ou é mais baixo. Então isso tudo tem que ser avaliado na consulta para ver se pode ou não operar determinado ou não peso, tá? Um abraço aqui no Instagram, o Dr. Ellison, cirurgião plástico, está acompanhando aí a gente também. Um abraço, Ellison. Obrigado aí pela presença. Aline Vargas, obrigado, Aline. Obrigado, Camila, um grande abraço. Tem mais alguma pergunta? Acho que ele ia ver no seu ali. A Flávia perguntou, né, quanto tempo após a primeira consulta consegue fazer uma cirurgia reparadora? Então, Flávia, as cirurgias reparadoras, você tem que ir no consultório para ser examinado, tá? A gente vai solicitar para o plano de saúde se é ou não reparadora, se for estética ou plano. Doutor Eduardo Ferro, tá? Obrigado aí pela presença. E aí, vai tá? depender do plano autorizado. Prestigiando a gente. Grande abraço. E de você se programar, fazer os exames todos de risco cirúrgico, isso para todas as cirurgias, entendeu? Se tiver tudo bem com a saúde ok e tudo mais, liberado pelo seu cirurgião, tá? Então, cada caso é um caso. A Rosilene perguntou se um jovem de 17 anos, mais jovem, pode reduzir as mamas, tá? O Guilherme vai responder.
Bom, vamos lá, pessoal. Em relação à redução de mama, tá? A paciente com menos de 18 anos, né? Caso a paciente já esteja totalmente desenvolvida, com essa idade, 17 anos, normalmente isso já ocorreu, as mamas já estão totalmente desenvolvidas e ela possui ali o apoio da família, isso é extremamente importante, menor de idade, mesmo que seja 17 anos, faltando um dia para ter 18 anos, é bom sempre ter um acompanhamento de alguém da família, a mãe, o pai, pode sim fazer o procedimento, tá? É preciso fazer uma avaliação criteriosa e minuciosa, e essa é uma cirurgia que, para as pacientes que têm mamas muito grandes, tem um retorno muito bom. Então, essa idade é uma idade que sim é possível ser feito, mas sempre precisa avaliar e ter mais alguém da família junto na consulta. Tem uma pergunta muito boa aqui da Maria da Ajuda, que eu queria responder. Ela perguntou em relação à cirurgia de emagrecimento e mama no mesmo dia. Então, Maria, o ideal, o que acontece? A cirurgia de emagrecimento você vai perder peso, consequentemente volume. Muitas vezes a mama, ela, apesar de ter parênquima mamária, ela tem gordura também. Então ela diminui também o volume. Então, o ideal é você ter perdido o volume necessário, ter perdido o peso necessário e as mamas já estarem com as peles sobrando para a gente poder fazer e ficar uma cirurgia adequada. Porque senão você não fizer no peso ideal, no peso que você atingir, você emagrecer depois, elas podem sobrar de novo e voltar a ficar caídas. Agradeço, Guilherme. Um abraço aí, Guilherme Argut, Xará, obrigado aí pela presença. A gente vê aqui, além dos pacientes, a gente tem um prestígio bem legal aqui dos nossos colegas de profissão, né? Anestesistas, cirurgiões plásticos, então isso é bem legal, a gente sempre trazendo informação e o pessoal observando aí. Obrigado, pessoal. Vou responder uma pergunta da Ana Cristina, que eu achei uma pergunta muito interessante também. Ela perguntou se a gente usa cola cirúrgica. A gente usa cola cirúrgica em mais de 90% dos nossos pacientes, sim. A cola cirúrgica, a gente está até fazendo um vídeo sobre a cola cirúrgica, sobre vantagens da cola cirúrgica, que a gente vai postar no nosso canal no YouTube. Assim que estiver pronto, Nery Graziose no YouTube. Assim que estiver pronto esse vídeo, é interessante ver. De toda forma, tem um conteúdo muito bom lá e podem ver, assistir lá. Mas vamos lá, a gente usa sim cola cirúrgica na grandíssima maioria dos nossos pacientes, porque a gente acha que a cola cirúrgica, o que acontece? A gente dá uns pontinhos por dentro da pele e aí diminui o número de pontos que a gente dá por fora da pele, deixando assim a cicatriz de uma boa qualidade e dando um conforto no pós-operatório. Facilita o curativo, fica uma coisa mais higiênica, evita a translocação de bactérias. Então a gente usa sim cola cirúrgica, tá? Obrigado pela pergunta. Tá, respondendo a Titi Mendes, tá? Titi Mendes, vá lá no consultório pra gente avaliar, tá? A hérnia, a gente tem que ver se precisa operar ou não com o cirurgião geral, tá? E para ver a parte da plástica também, tá bom? Fernanda Mateus, deixa eu ver quem é aqui. Geralmente o mesmo. Só responder aqui a Fernanda Mateus. Fernanda, a parte de valores, de custo, a gente pode passar detalhadamente aqui no consultório para você, tá? Tem variações sim, existe um valor para lipoaspiração, um valor para abdominoplastia, mas os detalhes dos valores aqui no consultório para a gente conversar, tá bom? Posso responder a... Pode, vai responder. Vamos lá. Simone Moraes, vou responder a Simone Moraes. A Simone Moraes, ela fez uma pergunta sobre cirurgia combinada, se faz mama e abdômen no mesmo dia. Então, vamos lá. A gente faz uma avaliação, como eu falei anteriormente, a conduta é individualizada e a gente faz uma avaliação para ver se é possível. A gente pode sim fazer mama e abdômen no mesmo dia, mas desde que o paciente esteja com a saúde muito, muito boa. Não, o paciente, por exemplo, está com anemia, ou o paciente que é pós-bariátrico, a gente opta por não fazer. Mas o paciente que não tem nenhuma dessas antecedentes patológicos, ele pode sim fazer, tá bom? Agradecendo a Alanis, que mandou ela, a Cris Almeida. Obrigado, Maria. Marisa. Luciene Matos, aqui no Facebook. A beta-terapia, Luciene, ela está indicada nos casos de pacientes que tenham queloide, tá? É um procedimento que você pode associar
após a retirada de um queloide, você pode associar a beta-terapia, que é uma exposição a raios beta. E sim, ele vai ajudar a evitar que o queloide apareça novamente, mas ele não tem indicação, por exemplo, na cicatrização de uma paciente que não tem essa história de queloide. Normalmente isso não é indicado, tá bom? A Marisa Silveira perguntou, tem 1,59 m, fez bariátrica, está com 5 meses pesando 81 quilos, quando posso fazer redução de mama e o peso ideal? Então, Marisa, como eu já até falei com outro paciente, é importante ter uma avaliação, porque por mais que você tem pacientes que são baixas, mas tem o tórax largo, então você pode sim operar com um MC maior. E tem pacientes que às vezes está no peso teoricamente legal e realmente a mama não é legal para você operar, que o resultado não vai ficar tão bom. Então isso realmente só tem como responder numa avaliação. Se você, dependendo da altura, peso, você pode ou não operar, tá? A Adriana Pereira perguntou aqui no Instagram como é feita a cirurgia plástica do glúteo, tá? Adriana, olha só, a cirurgia plástica do glúteo tem alguns tipos de cirurgia, tá? Você tem a prótese de glúteo, tá? Que você põe uma prótese normalmente dentro do músculo, tá? Entre o músculo maior, dentro do músculo, e você consegue um contorno na projeção do glúteo, deixando esse glúteo maior. Existe a lipoenxertia, que é realizar uma lipoaspiração, tá? E você colocar essa gordura também no glúteo. A lipoenxertia, a única coisa que ela tem uma taxa de reabsorção, tá? Que varia aí de 60% de 30% a 70%, dependendo da pessoa. Então a variação de reabsorção dessa gordura é grande. Então às vezes você sai da cirurgia com um resultado, depois de 2, 3 meses o resultado não é tão bom quanto da cirurgia. Então tem uma taxa de reabsorção, ao contrário da prótese de glúteo, que o resultado é mais duradouro, tá? E existe também o lift de glúteo, tá? Que é retirada para você, através de incisões, você levanta o glúteo, tá? E tenta botar na área do biquíni, porém são muitas cicatrizes. Então tudo isso tem que avaliar, tá bom? Queria aproveitar o espaço para dizer que nós estamos abrindo um canal no YouTube com conteúdo muito bom de cirurgia plástica, no intuito de aproximar. Na verdade, essa ideia partiu do Dr. André, porque a gente percebeu que numa consulta, às vezes a gente fala muita coisa, né? São às vezes 30, 40 minutos, às vezes mais, sem parar de falar, e o paciente sai dali com muita informação na cabeça e ele se perde e esquece, porque realmente é muita coisa. Então, aí, o legal, bacana do canal no YouTube é que o paciente pode assistir quantas vezes ele quiser, ele pode ver. Já me fizeram pergunta hoje que tem no canal no YouTube, que vai ter no canal no YouTube, cola cirúrgica, manuseio com dreno. Então, agradecer a Sheila, acabou de falar também aqui no Instagram, falando da cola cirúrgica, para incisões, dos pontos. Um abraço, Sheila. Um abraço, Sheila, obrigado. Vou responder aqui a Fátima Rabrek. Ela perguntou se uma cicatriz antiga de mama, se tem como você refazer essa cicatriz. Então, Fátima, qualquer cirurgia que já tenha sido feita há algum tempo, a longo prazo, normalmente com mais de 1, 2, 3 anos, que gerou uma cicatriz, é possível você fazer um refinamento dessa cicatriz. O que é? Uma melhoria. Óbvio que ela não vai sumir, mas ela pode melhorar bastante e até ter um resultado bem agradável, com uma coloração bem clarinha. Então sim, é possível fazer mesmo que tenha já mais tempo de cirurgia, tá ok? Então, aqui no Instagram perguntaram em relação a plástica de nariz, como que é a recuperação. Então, a gente vai ter um live só de nariz, tá? Falando só da recuperação do nariz, falando de todas as nuances e algumas dúvidas sobre a cirurgia de nariz. Mas para já adiantar, né, a recuperação, né, da rinoplastia, né, que é a cirurgia do nariz, varia de 2 a 4 semanas, tá? E normalmente pode ou não usar um gesso no nariz por 7 dias e pode ou não usar um tampão ou um splint, que é uma estrutura que fica dentro do nariz para ajudar a deixar o septo retinho, também por 1 semana. E normalmente com 1 a 2 semanas a gente já retira os pontos, fica um pouco inchado, fica um pouco roxo,
tá? Mas essas partes de recuperação, isso aí tudo a gente vai fazer na live específica de rinoplastia, tá bom? Claudinha Serrano, obrigado aí pelo apoio. Muito obrigado, viu? Vê se tem mais alguma coisa. A Marisa perguntou se dá para fazer redução de mama junto com abdominoplastia. Então, Marisa, para pacientes rígidos, são pacientes que não são pós-bariátricos, não são pacientes que não fizeram redução de estômago, a gente costuma, e está com hematócrito bom, o exame de sangue está ótimo, tudo está tudo bem, tem um risco anestésico baixo, que é o ASA1, a gente até faz sim as cirurgias combinadas, que são as cirurgias de redução de mama junto com a abdominoplastia, a gente realiza assim. Agora, para os pacientes pós-gastroplastias, a gente não costuma fazer, só em seletos casos. Por quê? Porque o paciente pós-bariátrico, ele era um paciente que tinha uma estrutura física grande, né? Então, imagine aí um vaso sanguíneo que nutria alguém de 130 quilos. Depois você emagrece e está com 60 quilos. Embora a pessoa emagreceu, os vasos eles continuam grandes, então esse paciente sangra muito, então acaba que faz uma anemia importante. Então fazer muitas cirurgias combinadas, nossa equipe opta por não fazer, opta por fazer uma de cada vez que a recuperação é maior e também os pontos cicatrizam melhor, tudo mais, entendeu? Um abraço para Verônica Xavier, um abraço aí para o Diogo Perlingeiro aí, urologista, um abraço para o Eduardo Ramalho também, grande abraço, Daniela também, grande abraço, obrigado aí, Diogo. Então, pessoal, só lembrando, tá? A gente tá aqui, tá? Nós somos da equipe Nery Graziosi Cirurgia Plástica, tá? Para quem entrou agora, Dr. Guilherme Graziosi, Dr. André Nery e Dr. Flávio Távora. Tá? Nós trabalhamos juntos, somos 3 cirurgiões plásticos e esse canal que a gente está abrindo aqui é um canal de informação, tá? É para informar o paciente. O Dr. Flávio comentou um pouquinho aqui atrás que às vezes na consulta a gente não consegue explicar tudo, por mais que a gente passe ali 1 hora na consulta e a gente fala pra caramba nas consultas, a gente não consegue passar tudo. Então isso aqui é para isso mesmo, tá? Então mande suas dúvidas, suas perguntas, que enquanto tiver aqui a gente vai conversando e cada live que a gente fizer a gente vai batendo papo sobre algum assunto em específico. Hoje a gente está falando sobre contorno corporal, que é lipoaspiração, abdominoplastia, lipoenxertia, que é a colocação de gordura. Então, mandem as perguntas e as dúvidas aí, tá bom? Outra coisa importante, né, a Nery Graziosi Cirurgia Plástica, que a gente, né, tá com um canal agora no YouTube. Então, tem vários vídeos falando sobre cirurgia plástica, deixando conteúdos legais, importantes para vocês tirarem algumas dúvidas, tá? Nada sensacionalista, entendeu? Até porque a gente não pode fazer isso, entendeu? Então a Nery Graziosi, ela é uma equipe formada por 3 cirurgiões plásticos sérios. Então a gente vai passar coisas legais. Cancela aí. Então, como o Dr. André estava falando, a gente está com esse canal no YouTube. As redes sociais também, quem quiser seguir, é interessante seguir a gente nas redes sociais, seguir os 3, porque tem muita coisa nas redes sociais, a gente está postando muita coisa, conteúdo interessante. O nosso canal no YouTube é muito, muito interessante, é uma série de vídeos, muitas vezes a gente posta vídeo também nos nossos sites na internet, posta vídeo no próprio Facebook, na fanpage, com o intuito de esclarecer os pacientes. Na verdade, também uma coisa importante da gente dizer é que ninguém também aí que estão entrando no Instagram, tá, pessoal? A gente, obrigado. A maioria das coisas que a gente fala aqui é uma opinião nossa, né? É uma opinião nossa. Pode ter outro cirurgião que faça de uma maneira um pouco diferente, que existe uma pessoalidade em relação a isso, mas é uma opinião nossa, tá? Não quer dizer que quem faça diferente está errado, a gente está certo, tá? Não tem nada disso. Vou responder aqui a pergunta da Paty, né?
perguntou aonde a nossa equipe, né, realiza as cirurgias, né? A gente só realiza nossas cirurgias em hospitais que tem o CTI, tá? Então a gente procura o melhor hospital no melhor centro que a gente esteja. A gente opera no Rio de Janeiro e em Niterói. No Rio de Janeiro, normalmente no Barra D'Or, na perinatal da Barra, e em Niterói, normalmente no Hospital Niterói D'Or, no Complexo Hospitalar de Niterói, e por aí vai, entendeu? Então, o mais importante é que a gente só opera em hospitais com CTI, com toda a segurança para os pacientes, tá? Falando de novo do nosso canal no YouTube, o Facebook, a gente põe muito conteúdo bacana, conteúdo interessante, é legal dar uma olhada lá. Entra no YouTube, bota Nery Graziosi Cirurgia Plástica, inscreva-se lá, deixa o seu like, já tem vários vídeos, em breve a gente vai botar vídeo de cola cirúrgica, vídeo dos drenos cirúrgicos, para vocês saberem o que é e tirar todas essas dúvidas e também esses mitos que existem na cirurgia plástica, né? Uma pergunta aqui se tem como Obrigado, Verônica. amenizar, da Karina, se tem como amenizar uma cicatriz, né? Tem sim, na maioria das vezes tem sim. Muitas vezes, por diversos motivos, a paciente tem uma cirurgia anterior em que a cicatrização ficou de uma qualidade que ela não lhe agrada e ela procura o consultório do cirurgião plástico para a gente poder melhorar a cicatriz. Na maioria das vezes a gente consegue melhorar sim. É claro que ela precisa ser avaliada, a gente precisa ver os anseios da paciente, precisa ver o que a gente mostra a parte técnica, né? Que é o que a cirurgia plástica pode oferecer, mas na maioria das vezes tem sim, principalmente esse tipo de cirurgia, com certeza. Mandar um abraço para a Verônica, um paciente que operou há pouco tempo, tá? Boa recuperação, vai devagar, tá? A Edilma também, outro paciente que operou também há pouco tempo, também, todo mundo seguindo a gente fica feliz. Um abraço a todo mundo aqui no Facebook, aqui no Instagram, tá? Que estão acompanhando a gente. A Luciene, Tatiana Morim. A gente quer agradecer a todos que estão dando uma visualização bem bacana aqui, tirando as dúvidas, deixando seus comentários. A gente fica muito feliz e grato de ter essa repercussão positiva, tá? E quando vocês puderem aí, pode deixar suas perguntas. Após o live a gente sempre responde cada pergunta, entendeu? Então não fica triste se a gente não conseguiu ver as suas perguntas, que isso faz parte, que é muita pergunta. E para quem não conseguiu ver a pergunta, não respondeu, entra lá no YouTube, bota Nery Graziosi, se inscreve lá, que sempre vai ter bastante novidade, e até os próprios lives a gente vai disponibilizar lá no YouTube também, tá bom? A Karina fez uma pergunta muito interessante também. Ela perguntou se nós atendemos só no Rio, então vamos lá. A gente é a equipe Nery Graziosi, né, que é formada por eu, Dr. Flávio Távora, Dr. André Nery, que está no meio, e Dr. Guilherme Graziosi, que está na outra ponta. Então nós temos consultório no Rio de Janeiro e em Niterói. No Rio de Janeiro nós temos 2 consultórios na Barra, um ao lado do Barra Shopping, outro na Avenida das Américas, 13.000 ali, né, na Abelardo Bueno, próximo a Abelardo Bueno. E em Niterói nós temos consultório na Mendes Sá, Moreira César e Cambuinhas, tá? Então, obrigado pela pergunta aí, mas provavelmente tem um consultório que fique mais próximo para você, a gente atende, viu? Obrigado. Então, perguntaram aqui no Instagram, né, em relação a antes e depois, né, perguntando se a gente tem algum site que tem um antes e depois das cirurgias. Boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Todos nós somos membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, somos cirurgiões plásticos, tá? Eu e o Flávio fizemos residência no Hospital da Força Aérea do Galeão, que é o da Aeronáutica, e o Guilherme fez no Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA. Então, nós fizemos residência de lugar que você aprende cirurgia estética e reparadora, em lugar sério. Então, antes e depois, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica proíbe
e o CFM proíbe dos médicos postarem. Quem está postando isso é um crime, entendeu? Então a nossa equipe, a gente só faz o que é o certo, isso não só na cirurgia, não só nos hospitais, mas a gente procura ser ético em todas as áreas, entendeu? É por isso que a gente fica muito feliz de ter vários cirurgiões plásticos, vários anestesistas, vários profissionais da saúde que também acompanham a gente também, tá? Aqui no Facebook, a Fátima, em relação à sensibilidade depois de uma cirurgia na mama, tem uma variação bem grande, assim. Tem pacientes que ficam com a sensibilidade maior, tem pacientes que ficam com a sensibilidade menor. Isso costuma ser transitório, tá bom? E qualquer coisa que fuja disso, você vai no seu cirurgião, vai numa consulta para a gente poder conversar e explicar, e tem algumas coisas que podem ser feitas, enfim, mais detalhadamente. A Sheila perguntou aqui no Instagram se, para falar para as amigas delas que ela fez abdominoplastia, se a gente mexeu no umbigo dela, que o umbigo tá muito, não dá para ver, tá muito perfeito, vamos dizer assim. A gente procura esconder as cicatrizes, né? Então no abdômen a gente procura esconder a cicatriz inferior na altura do biquíni nas mulheres e na sunga nos homens, tá? E dentro do umbigo. Então a gente procura deixar mais dentro do umbigo possível para ficar menos aparente. Às vezes a gente consegue melhor, às vezes não, tá? Então pode falar aí para seus amigos que é verdade. A gente te operou sim, Sheila. Eu vou responder uma pergunta da Glaucia Chagas. Fazemos sim, ela está perguntando em relação a pagamentos, faz divisão, mas interessante, esse canal é um canal mais para a gente esclarecer dúvidas dos pacientes. Se normalmente usa dreno, se dói muito no pós-operatório, se o curativo é muito complicado e tudo isso. Dúvida em relação a valores, a essas coisas, se divide ou não divide, isso é mais interessante a gente conversar numa consulta mesmo, tá? Mas obrigado pela pergunta. A Cris Almeida, né, agradecendo aí pelas palavras, tá, Cris? A Verônica perguntou se o lift de glúteos tem cobertura pelo plano. Normalmente os planos de saúde não cobrem esse tipo de cirurgia, não. E aí eles encaram essa cirurgia como uma cirurgia estética, entendeu, Verônica? Então o lift de glúteo, prótese de glúteo, normalmente não tem cobertura do plano, entendeu? Mel, obrigado pelas palavras, obrigado. Mel Pio tá dando parabéns pra gente, pra mim e pra você, viu? Falando que você viu, André, que a gente trabalhou muito bem no HFAG e tal. Quem? Mel Pio. Tá, um abraço, Mel. Um abraço aqui a Angela Essinger também, colega médica, trabalhava lá no HFAG, tá? Todos que estão aí acompanhando a gente. Aqui no Instagram também, um abraço a todos. Aqui a gente tem várias mídias sociais, então eu posso não estar olhando aqui, mas a gente está tentando responder tudo aqui ao mesmo tempo, tá, pessoal? Joseli Ferraz, tá? Daqui a pouquinho o live está acabando. A nossa equipe, né, gaseosa, atende alguns planos de saúde. Tem que entrar realmente ou no site para você ver, ou nas nossas páginas, aqui, ó. entendeu? Para ver em relação aos planos de saúde. Então, depois entra lá nas páginas que a gente vai poder ver, assim, tem vários planos que a nossa equipe aceita, tá bom? Responde isso aí. Paula Andrade. Então, a Paula Andrade perguntou aqui, tem muita vontade de fazer uma lipoescultura, mas tem muito medo. O pós-operatório é muito complicado? Então, Paula, olha só, lipoescultura, ela, o que é? É retirada, é a lipoaspiração com a enxertia do glúteo, normalmente, tá? E é para você tirar as gorduras onde estão em áreas localizadas indesejáveis. Então, o mais importante, o que é? É você operar com o cirurgião plástico, tá? Da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em hospitais que tenham CTI. Tá? Isso é o principal. E que aí você vai ter um respaldo de você ter a segurança da sua cirurgia. Vai ter um anestesista, vai ter uma equipe preparada no hospital, que qualquer problema que teve, você esteja preparada para todas as complicações. Tá? O pós-operatório, né, você utiliza cintas cirúrgicas que são apertadas, tá? E normalmente os pontos da lipoaspiração você retira em torno de 7 dias, tá?
Então você não fica muito tempo com os pontos, você deverá fazer a drenagem linfática, tá? Que é para ajudar a tirar os inchaços, tá? E pode ter sim um pouco de dor, sim, porque é uma cirurgia que dói um pouco, mas não é nada, mas a gente deixa medicações que tiram essa dor, né? Não deixa uma dor muito intensa. Então você vai ter que fazer um período de repouso no mínimo de um abraço, 7 a 14 Ana dias, Múcia. dependendo de Obrigado cada por caso. estar acompanhando aí, viu? É, Yasmin, conversando vamos lá, bem. Karina Freitas. E A Karina caprichar Freitas na fez uma cirurgia. pergunta sobre se ela precisa ir no mastologista antes de fazer uma cirurgia de implante de silicone. Fala mais alto. Ela perguntou, a Karina Freitas perguntou se ela precisa ir no mastologista antes de realizar uma cirurgia de prótese de mama. Se a paciente ela tem que fazer o acompanhamento normal, né, convencional dela com o mastologista, né? Se ela não tem nenhum nódulo, nenhuma lesão, se tudo está bem no acompanhamento dela com mastologia, dependendo da idade, ou com ultrassonografia ou com mamografia, a princípio não precisa, não tendo nada não precisa. Mas as pacientes que têm algum nódulo em acompanhamento, ou algum cisto, alguma coisa que tenha dado alguma variada, ela precisa sim receber a avaliação do mastologista para ver o que ele vai fazer se ela está pensando em fazer uma cirurgia da mama, como por exemplo a prótese de mama. Tá, estamos chegando aqui no final aqui do nosso live, tá? Queria agradecer, né, a todos aí a presença, tá? Esses lives cada vez mais vão ser mais constantes, então daqui a pouquinho, a gente vai botar uma chamada falando que a gente vai ter os lives, tá? Acho interessante vocês botarem também algumas sugestões de temas, do que vocês têm mais dúvidas, tudo mais, para a gente poder responder vocês e fazer um espaço bem bacana para ter bastante gente ao vivo aqui para responder as perguntas, tá? Então, fazendo um agradecimento aí e relembrando que agora a gente está com um canal no YouTube, tá? Da Nery Graziosi Cirurgia Plástica. Só ir no YouTube e botar Nery Graziosi Cirurgia Plástica. E lá vai ter vários vídeos, vai ter os nossos lives que a gente vai começar a disponibilizar lá. E toda semana vai ter coisa legal lá. Já tem 14 vídeos e toda semana vai ter muito mais, tá bom? Claro. Quero agradecer a todos a participação. A gente fica muito feliz que a gente tem um retorno bacana. As perguntas são muito úteis, muito interessantes. E reforçando o que o Dr. André estava dizendo, a gente abriu um canal no YouTube que é Nery Graziosi, Nery, e Graziosi Graziosi. É um canal no YouTube que vai corroborar essa ação nossa, essa atitude nossa de aproximar mais o paciente. A live é uma das atitudes que aproxima mais o paciente, que o paciente pergunta mais. Essa ideia surgiu, como eu falei anteriormente, mas para quem está chegando agora, do Dr. André, que falou, cara, ele chegou para mim um dia angustiado e falou, poxa, eu passo muita informação e eu percebo que os pacientes não conseguem absorver, porque é rápido, muitas vezes ele está nervoso ou está ansioso e ele não consegue absorver. É claro que o canal não é para fazer consulta médica, mas é para ter muitas coisas que eu brinco com os pacientes assim, aí. Olha, é isso que eu falei, não precisa gravar, dá uma olhada no canal no YouTube, que você pode ver e pode rever. Né? Então é legal se inscrever no canal no YouTube. A ideia partiu do Dr. André, já tem alguns, acho que 10 ou 15 vídeos lá, são interessantes os vídeos, e a gente vai fazer uma postagem no YouTube semanal. Essa semana vai ser postado um vídeo sobre cola cirúrgica, né? Aceitamos que me perguntaram aqui agora sobre cola cirúrgica. E é muito bom, a gente usa em praticamente todos os nossos pacientes. Semana que vem tem mais vídeo, os vídeos na verdade nascem das perguntas dos pacientes. Então é muito bom que vocês perguntem. Obrigado pela participação de todos. A gente vai deixar o link,
tá? Do YouTube no próprio título da live no Facebook, tá? Então tá todo mundo pedindo, deixa o link, a gente vai deixar e só entrar nas nossas páginas, nossas redes sociais, que já tem postagem falando do YouTube com o link, tá bom? Exatamente. Então, pessoal, eu sou o último aqui, vou agradecer novamente, tá? Lá no Facebook, obrigado a todos. Aqui no Instagram, todos que tiraram aí um tempinho para poder acompanhar a gente, tá? A gente também tá aqui, fizemos cirurgia hoje, todos foram ao consultório, então é mais uma dedicação que a gente tem nessa profissão, que a gente tem que se dedicar muito, tá? E conseguir trazer mais informação e aproximar, ter mais esse contato entre nós cirurgiões plásticos com vocês, as nossas pacientes que já operaram, as que vão operar, ou que uma pessoa que tem apenas uma dúvida, e a gente possa esclarecer isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Os links vão estar todos disponíveis, os vídeos no YouTube, sempre com muita informação. E a equipe Nery Graziosi agradece a presença de todos aí. Tenha uma boa noite, tá bom, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite.